fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, declare: Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada em o quê? Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus, declare: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, o quê? Eu adoro pelo que Ele é. E acho que eu sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, coloca a mão no seu coração e declare isso ao Senhor. Se curar o for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nos nossos momentos de dízimos e ofertas, Provérbios 3, versículo 9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Versículo 10: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O primeiro princípio que nós aprendemos nessa palavra é honrar ao Senhor. Nossos recursos, tudo aquilo que entra em nossas mãos, tudo aquilo que nós recebemos, nós precisamos honrar ao Senhor, precisamos entregar ao Senhor, e que você possa entender isso nessa noite. Segundo, com tudo que chega em nossas mãos, precisamos honrar a Deus. E terceiro ponto que eu quero falar com você: nossos celeiros ficarão cheios, pois é o Senhor que cuida de nós. Transbordarão. Que nessa noite você possa fazer seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus, entendendo que Deus é aquele que enche os seus celeiros, que faz transbordar. Que você possa ver aí nas mensagens, vamos disponibilizar, né, o passo a passo para você poder contribuir, e que você possa fazer isso em nome de Jesus. Eu creio que nada faltará
eu creio que nada faltará na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, faça seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, queridos. Vamos dar início aqui à nossa palavra do culto de hoje. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, verso 22. Eu vou ler do 22 ao 33. Verso 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Essa passagem eu já ouvi elas várias vezes, já li ela várias vezes, né? E sempre me chamou a atenção a atitude de Pedro. Pedro andar sobre as águas, Pedro ir ao encontro de Jesus, sempre foi aquilo que mais me chamou a atenção, né? Do desafio do ser humano de realmente experimentar um milagre estando junto com Jesus. Mas eu quero hoje destacar algumas coisas importantes nessa passagem para que a gente possa refletir juntos aqui sobre o que esse texto tem tantas coisas a nos dizer, amém? O primeiro ponto que eu quero destacar com você está no verso 24, que diz assim: Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. É interessante você ver aqui que, mesmo diante das circunstâncias não favoráveis, mesmo o vento sendo contrário nas nossas vidas, Jesus não abandonou. Amém? Jesus não deixou o barco à deriva. Eu sei que as circunstâncias atuais podem ser, sim, bastante desafiadoras para nós. Eu sei que ouvir muitas notícias ruins, muitas vezes, é algo que nos deixa cada vez mais sem esperança, sem fé. Mas o vento contrário das notícias não pode roubar a nossa energia, não pode roubar a fé em quem nós cremos, amém? A palavra de Deus diz que mesmo o vento estando contrário, talvez hoje o vento esteja contrário na sua vida, talvez hoje você esteja vivendo dias de dificuldade, dias de luta, porque o vento contrário fala de você gastar uma energia para remar contra aquele vento. E isso muitas vezes cansa, isso muitas vezes rouba de nós, porque parece que a gente está gastando uma energia contra algo que está nos resistindo. Mas nesse momento, querido, eu quero dizer para você: não desista, amém? Porque às vezes você pode ficar cansado de remar, mas eu quero dizer para você nessa noite: não pare. Porque quando você não desiste, quando você não para, é que o socorro vem. Porque no momento em que o vento estava contrário, no momento que eles começaram a fazer mais força para remar, foi nesse momento que Jesus largou tudo e foi até o encontro deles. Então, queridos, não esqueça que no momento que as circunstâncias estiverem muito difíceis, Jesus está indo ao teu encontro. Jesus está indo encontrar você. Jesus está indo até o barco de onde você está para resgatar você. Amém? Segundo ponto que eu quero dizer nessa noite é: Jesus, ele pode usar qualquer estratégia para socorrer você. Então não fique preso ao convencional. Amém? Aqueles homens, eles não conheciam Jesus a fundo. Eles não reconheceram a ajuda de Jesus no momento em que Jesus começou a caminhar pelas águas. Eles pensaram: é um fantasma, o que é isso? O que está acontecendo? Eles deixaram o medo e a dúvida entrar no coração deles.
Eu quero dar uma palavra para você, querido, nesses dias. Não deixe o medo e a dúvida roubar a fé que já existe em você. Não deixe isso roubar aquilo que Deus já te deu, aquilo que Jesus já te deu. Eu desafio nesses dias, você está em casa, você está de quarentena, eu desafio a você a conhecer mais Jesus. Essa é uma oportunidade de você se aprofundar no conhecimento de quem é Jesus. Porque talvez no momento que Ele venha te socorrer, você pode não identificá-lo. Porque esses homens andavam com Jesus e no momento que Jesus veio acudi-los, eles não conseguiram reconhecer. A palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Em João, no mesmo capítulo, no verso 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem uma vida de libertação, uma vida de vitória, uma vida de verdade para você. Mas para isso você precisa conhecê-lo. Porque quando você conhece essa verdade, quando você mergulha em conhecer essa verdade, querido, o medo não domina mais você. A dúvida não domina mais você. A insegurança não ronda mais o seu coração. Porque a verdade liberta você. Eu desafio você, faça um desafio com você mesmo. Se mergulhe no conhecimento de quem é Jesus. Mergulhe na palavra. Conheça essa verdade que liberta, que cura, que transforma. Para que a sua vida possa ser completamente transformada por aquilo que Deus tem para você. Amém? Esses homens andavam com Jesus, mas faltou intimidade para reconhecer Jesus. Eu quero falar para você que você busque essa intimidade com Ele. Que você busque essa intimidade com Jesus. Para que no momento oportuno e que Ele vier te socorrer, você possa reconhecer a mão dele estendida a teu favor. Você possa reconhecer: Deus está operando na minha vida. Amém? O terceiro ponto que eu quero dizer com você nessa noite é: mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco. A sua fé em Jesus não pode vacilar. Enquanto Pedro manteve o foco em Jesus, enquanto Pedro manteve o foco no Senhor, ele andou sobre as águas. Eu sei que os dias hoje estão difíceis, as notícias muitas vezes elas tentam nos desestabilizar, mas nós precisamos manter o foco naquilo que é eterno. Nós precisamos manter o foco naquilo que nos edifica. Pedro, quando perdeu o foco disso, quando ele olhou para o vento, quando ele percebeu o vento, ele começou a afundar. Se você ficar focado nas circunstâncias, se você ficar focado no problema, se você ficar focado no coronavírus, você vai afundar. Você precisa manter o foco naquilo que é eterno. Você precisa manter o foco na tua fé em Jesus. Você precisa manter o foco na palavra. Amém? Guarda o teu coração. Guarda a sua mente. Se proteja das notícias ruins. Porque as notícias ruins muitas vezes são os ventos contrários que vêm para nos resistir. Foque em Deus. Foque na sua fé. Guarde isso. Porque Pedro não conseguiu focar em Jesus. E Jesus estava do lado dele. Jesus estava pertinho dele. E ainda assim, ele olhou para o vento. Ainda assim, ele olhou para as circunstâncias. Ainda assim, ele se permitiu se perder. Então, querido, tenha muita sensibilidade nesses dias. Muita sensibilidade para que você não se perca. Para que as circunstâncias não afundem você. Mantenha o seu foco na palavra. Mantenha o seu foco em Jesus. Amém? Eu quero ler com você um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, que fala assim, ó. Só um minuto que eu abri o livro errado. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim,
Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passa, mas o que não se vê é eterno. Querido, guarde essa palavra, anote ela no seu coração, coloque ela colada na parede da sua casa, coloque ela na tela do seu celular. Lembre-se, mantenha os seus olhos fixos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque tudo aquilo que nós vemos é transitório, vai passar. Amém? E por último, não menos importante, essa história ela é contada nos 3 evangelhos, mas de forma muito diferente. Eu nunca tinha reparado nisso, mas no evangelho de Marcos e no evangelho de João, eles não falam sobre Pedro caminhando nas águas. E hoje o Espírito Santo trouxe uma revelação para mim, porque não é o importante dessa passagem, o importante desse texto é nós entendermos que não é aquilo que nós somos capazes de fazer quando estamos com Jesus que é importante. Mas o que é importante é que Jesus está conosco. E em Marcos ele tem uma frase diferente do que tem em Mateus, porque em Marcos 6,48, se você puder, abra lá comigo para você acompanhar. Marcos 6, verso 48, fala assim, ó. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Sabe o que isso quer dizer, querido? É Jesus quem vê a tua dificuldade. É Jesus que sabe daquilo que você precisa. É Ele que está atento às tuas necessidades. A Bíblia não diz que os discípulos estavam no barco gritando, pedindo o socorro de Jesus. Jesus viu. E quando Jesus viu, Jesus foi até eles. E quando Jesus viu que eles estavam remando com dificuldade, que eles estavam remando contra o vento, Jesus foi até eles. Então eu quero deixar essa palavra com você, querido. Lembre-se sempre que no momento da tua dificuldade, no momento que o vento estiver contrário, no momento em que a tua força vai precisar ser maior, Jesus já está indo ao teu encontro. Ele já está indo te ajudar. Ele já está indo junto com você. Eu quero fechar com um texto que está em Mateus 28, versículo 20. Vou ler só a parte B do versículo. Que diz assim: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Você pode crer nessa palavra? Repete comigo. E Ele estará comigo até o fim dos tempos. Mais uma vez. E Ele estará comigo até o fim dos tempos. Querido, Ele está com você. Ele já está indo ao teu encontro. Ele já está indo te alcançar. Se você já está remando contra o vento, Ele já está indo até você. Lembre-se disso. Guarda essa palavra no teu coração. Creia nisso todos os dias, querido. Porque isso é o que vai te dar fôlego e força para permanecer e para continuar. Amém? Eu quero encerrar esse culto. Eu quero fazer uma oração. Mas antes disso eu quero lembrar você dos nossos compromissos. Nós temos aqui no sábado, Arena Jovem, às 19 horas. Está convidado a estar acompanhando conosco aí online. No domingo, culto às 18 horas. E na próxima terça estaremos aqui novamente às 20 horas. Tá bom? Feche seus olhos agora. Eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado diante das circunstâncias. Mesmo quando não vemos, mesmo quando achamos que as circunstâncias estão tão ruins, ali o Senhor está. Ali o Senhor está.
nos dá sensibilidade para perceber o teu socorro e o teu auxílio. Torna os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso espírito sensível à tua presença. Para que toda vez que o Senhor vier ao nosso encontro, nós possamos te reconhecer. Dá-nos um coração quieto diante da tua presença. Que possamos nos acalmar diante de toda tempestade. Que possamos nos acalmar diante dos ventos contrários, com a certeza de que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Boa noite para você. Tenha uma semana abençoada.